Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula. Hoje nós iremos abordar o assunto Copom. Copom é o Comitê de Política Monetária, um assunto importantíssimo, um assunto potencial para todas as provas de concurso de carreiras bancárias, para todos os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banestes, Banpará, Basa, Banco do Nordeste, enfim, qualquer banco. Por quê, professor? Porque o Copom é o órgão responsável por dois grandes produtos da nossa economia. E esses dois produtos, essas duas responsabilidades do Copom estão relacionadas diretamente às agências bancárias, a esses bancos. Primeiro é a definição da taxa Selic, é a taxa de referência básica da economia, onde vai nortear aí o custo do juro cobrado pelas organizações e o relatório de inflação. São duas grandes responsabilidades para o Copom, ok? Então vem comigo, vamos explicar esse cara, né? Esse Copom aqui, contando um pouco da história do Copom. Tá? Então, o Comitê de Política Monetária, o Copom, foi instituído em 20 de junho de 1996 com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros, né? Então, vem comigo aqui, ó. Foi instituído no dia 20 de junho de 1996. Professor, o que aconteceu aqui? É muito simples. E no dia... em 94, nós tivemos o quê? A implantação do Plano Real. A implantação do Plano Real, entre vários objetivos que a implantação do Plano Real, tinha um objetivo muito importante, que era o quê? Eliminar o dragão da inflação, não é isso? Eliminar o dragão da inflação. E o Copom, nesse sentido, ele estabelece o quê? As diretrizes da política monetária. Por quê, professor? Porque a política monetária ela está diretamente relacionada com o resultado da inflação. Se você tem muito dinheiro em circulação, nós teremos o quê? Aumento da inflação. Se está faltando dinheiro no mercado, você tem o oposto da inflação, que é a deflação. Ok? Então é o seguinte, então, a política monetária é fundamental para o controle da inflação. As decisões do Copom têm como foco principal cumprir as metas para a inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos lá, uma informação muito importante, inclusive nessa aula nós vamos fazer vários exercícios sobre isso. Vem comigo, vamos lá. Quem que define as nossas metas inflacionárias? Quem define as nossas metas de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Qual que é o trabalho do Copom? Esse comitê ele vai estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros, que são os dois grandes instrumentos para fazer cumprir, ter o foco principal, que é ter a nossa meta de inflação, né? Ter a nossa meta de inflação. E aí, professor, aí vem comigo, né? Nós estamos estudando o Copom. Esse assunto pode ser cobrado na prova, com certeza vai ser cobrado em provas, né? O Copom. Copom é o Comitê de Política Monetária, né? Certo? O que eu quero falar para vocês? Gente, para você ficar competitivo, você tem que se colocar no lugar do examinador. Você tem que estudar diretamente na fonte. Professor, eu quero saber tudo sobre o Copom. Então é o seguinte, duas fontes para vocês. Primeiro, o site do Banco Central. Eu já fiz isso para vocês. Segundo, o regulamento do Copom. Professor, por que o senhor está falando isso? Vem comigo, né? Uma circular recente, a número 3868, né? 3868, ó, de 19 de dezembro de 2017, alterou e trouxe o novo regulamento do Copom. Professor, e aí, professor? Cara, você tem que se colocar no lugar do examinador. O examinador adora cobrar algumas coisas na prova e você tem que se antecipar a isso. Primeiro, ó, o examinador adora novidade. Eu, preparando essa videoaula, tá? Eu vi muito material na internet, tanto de vídeo quanto de apostilas aí, que deveriam ser atualizadas, estavam lá publicadas recentemente, com o regulamento do Copom antigo.
Tá certo? Antigo. Então, gente, isso aqui é o quê? Novidade. Examinador adora novidade. Então, ligue seu alerta. Isso pode ser cobrado. Só para fechar esse entendimento que o examinador adora de cobrar, 3 coisas. Adora cobrar o quê? Novidades. Isso aqui é uma novidade. Outra coisa que o examinador adora cobrar. O examinador adora cobrar exceção. E, finalmente, o examinador adora cobrar o quê? Números, né? Então, todas as vezes que você lê algum instrumento normativo, as alterações, as novidades, liga o radar, aquelas exceções e, principalmente, números. O examinador adora. Então, esse regulamento que eu vou passar para vocês é um novo regulamento aí do Copom. Vem comigo aqui, vamos explicar esse novo regulamento. Então, o artigo 1º, que é do capítulo da competência. Competência de quem? Do Copom, tá? Do Copom. Professor, você já falou para a gente que o Copom vai definir a taxa de referência da economia. Qual que é a taxa de referência da economia? É a taxa Selic. E divulga o relatório de inflação. Ok. O Comitê de Política Monetária, constituído no âmbito do Banco Central do Brasil, tem como competências definir a taxa Selic e divulgar o relatório de inflação a que se refere o decreto 3088 de 99, né? Bacana, vem comigo aqui, vamos lá. Tem 4 coisas importantes que eu tenho que explicar desse artigo 1º para que eu consiga fazer para que você tenha um juízo de valor. Primeira coisa, olha só. Constituído no âmbito do Banco Central. Ou seja, o Copom não é um órgão estranho ao Banco Central. Pelo contrário, o Copom ele é constituído no âmbito do Banco Central. Ou seja, quem participa do Copom, quem toma as decisões do Copom, a gente vai explicar adiante, mas já vou adiantar para vocês. É o seu presidente e os diretores do Banco Central. Professor, quem mais participa do Copom? Nós vamos ver isso aqui durante a aula. Os chefes de seções também participam, cada um na sua área. Ou seja, o Copom é um grande colegiado, é um grande evento no âmbito do próprio Banco Central do Brasil para a decisão, análise e deliberações de assuntos importantíssimos de referente ao do Banco Central, claro, em consequência para a nação, para o país como um todo. Então, no âmbito do Banco Central, o que você tem que fixar? Gente, atenção, juízo de valor. Então, o Copom é um órgão que pertence ao Banco Central. Se pertence, ele vai ser constituído por quem? Pelos membros do Banco Central. Pronto. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, define a taxa Selic. Professor, por que a taxa Selic é importante, gente? Porque a taxa Selic é a taxa de referência. A taxa Selic é a taxa de referência dos juros. Professor, eu quero exemplos. Tudo bem, eu vou arredondar um número para vocês, né? Vamos supor que a taxa Selic é de 6% ao ano de remuneração. Então, você tem uma referência. O que acontece, gente? Você tem lá R$10.000. Se você fizer uma aplicação e essa aplicação te der, por exemplo, 8% ao ano, você pode ficar feliz. Por quê? Poxa, qual que é a taxa de juros de referência? 6% ao ano. Você está me dando 10% ao ano, tá? Você está me dando 8% ao ano, 2% a mais do que a taxa Selic. Pronto. Então, você já tem o quê? Uma referência para a sua aplicação. Ao contrário, você faz um empréstimo e o banco está cobrando de você 22% ao ano de juros. Puxa vida, o banco está me cobrando 22% de juros. Poxa, a taxa de referência é 6%. Então, que está sendo muito acima da taxa Selic. Então, a taxa Selic hoje é uma taxa importantíssima na formação aí da taxa de juros, né? Lembrando para vocês que a taxa de juros, nós temos aí 3 elementos fundamentais para a formação da taxa de juros. Professor, por que você está falando na formação da taxa de juros? Muito simples, gente. Olha só, você tem que entender. Nós estamos estudando o quê? O Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional vai girar em torno de qual produto? O produto dinheiro. E qual que é o ganho do próprio dinheiro? É o pagamento e recebimento de juros. Então, esses juros, assim, fazendo uma explicação básica, simples para os alunos entenderem isso, a formação da taxa de juros são 3 componentes importantes. Primeiro,
a taxa de referência, que é a taxa Selic. Então, se você sobe ou baixa a taxa Selic, você vai mudar aí a taxa praticada no mercado financeiro, né, no sistema financeiro nacional. Essa é a primeira, a taxa de referência. Segundo, o spread bancário, que é o risco, né, o custo do dinheiro, né? E, finalmente, a taxa aí, a lucratividade, o resultado esperado pela instituição financeira. São os 3 elementos importantes para definir a taxa Selic. Ok, pronto, né? E, último, divulgar o relatório de inflação a que se refere o decreto 3088 de 99. Pergunta que não quer calar, professor, esse decreto 3088, o que ele faz? Esse decreto aqui, quem era o presidente do Banco Central na época era o Armínio Fraga, foi um grande presidente do Banco Central. Ele instituiu no Brasil o regime de metas de inflação, né? Metas de inflação. Certo? Metas de inflação. Instituiu as metas de inflação. Quem define essas metas de inflação? É o Conselho Monetário Nacional. E quem que é o principal responsável pelo resultado da inflação no país? O principal responsável pela inflação do país chama-se Banco Central do Brasil. Professor, por que ele é grande? Porque ele que controla a política monetária, política de crédito, política cambial, a definição da taxa de juros básica, ou seja, os grandes instrumentos da política monetária que vai regular a quantidade de dinheiro em circulação. É quem? É o Banco Central do Brasil. E o Copom pertence ao Banco Central do Brasil, então o Copom é incumbido por esse regulamento interno do Banco Central divulgar o relatório de inflação, ou seja, mencionar como é que estão aí as metas de inflação no país. Puxa vida, professor, muitos conceitos desenvolvidos, com certeza, né? Essa aqui não é uma aula superficial que a gente pega esse artiguinho, simplesmente lê e passa para frente. Não, você tem que entender, você tem que compreender, porque esse aprendizado, esse ensino aqui, a gente reforça coisas que nós já falamos e, claro, nós vamos antecipar coisas aí no futuro, ok? Parágrafo 1º, vem comigo aqui, né? Então, já sabemos que o Copom vai definir a taxa de juros, a taxa Selic, né? E vai fazer também o relatório de inflação. Vem comigo aqui. Define-se como taxa Selic, ao conceito de taxa Selic, isso aí pode estar no comando de uma questão sua, com certeza, a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic para títulos públicos federais, né? Vem comigo aqui. Vamos lá, então, que é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ou seja, o que é a Selic? É o Sistema de Liquidação e Custódia do Banco Central. Nessa câmara de liquidação, ela vai custodiar e ela vai guardar, armazenar, gerenciar quais tipos de títulos? Os títulos públicos federais, tá? Os títulos públicos federais, em especial os títulos do Tesouro Nacional, tá? Os títulos de Tesouro Nacional, na qual o Banco Central utiliza esses títulos federais aqui como instrumento de política monetária, tá certo? Instrumentos de open market, de mercado aberto, que pode ser letras ou bônus, né? São os principais títulos federais, ou seja, esses títulos federais são emitidos pelo Tesouro Nacional, gerenciados pelo Banco Central e ficam guardados, armazenados aonde, né? Então, lá vai ter uma letras do Tesouro Nacional. Vamos supor, professor Luiz, eu comprei, tá? Eu posso comprar, claro que eu posso comprar. Eu comprei lá um título, né, federal, uma letras do Tesouro Nacional, por exemplo, tá certo? E ela fica guardada, armazenada aonde? Ok. Professor, a minha remuneração vai ser o quê, Ela vai ser diária, né? Diária, com base na taxa definida anualmente aí, da taxa Selic aí, definida anualmente pelo Copom, né? O Copom tem 8 reuniões por ano. Ok, vamos lá. Parágrafo 2º, somente um complemento do conceito da taxa Selic.
Para efeito do exposto no parágrafo 1º, que é a taxa média ajustada dos financiamentos diários da Selic, tá? São considerados financiamentos diários relativos às operações com títulos públicos federais custodiados no Selic, registrados e liquidados no próprio Selic ou em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e liquidação que trata a Lei 10.214 de 2001. Ok, né, muito detalhe aqui, então você tem que entender o seguinte, a taxa Selic ela é a média da apuração diária dos títulos públicos federais, ok? Bacana. Então, na Selic, ele vai fazer todo o gerenciamento, vai registrar as compras, vai liquidar as compras, ok? As vendas, tudo aqui. Fica de onde? Na taxa Selic. São os títulos públicos federais, né? Ok, vem comigo. Banco do Brasil, Census Gran Rio, 2015, cargo de escriturário. Periodicamente, o Banco Central do Brasil determina, nas reuniões do seu Comitê de Política Monetária, Copom. Aí vamos lá, né? Então ele vai definir esse cara aqui, né? Vem comigo aqui, tá? O valor máximo do volume de operações de compra e venda dos títulos públicos do sistema bancário brasileiro. Gente, quando a gente fala de Copom, né? A competência do Copom é especificamente duas, né? Qual que é a competência do Copom? Definir a taxa Selic, ok? E segundo, o relatório de que? Inflação. Professor, onde que está escrito isso? Ó, mesmo sendo de 2015, tá? Nós temos um novo regimento interno do Copom de 2017, mas isso aqui não mudou. Nós temos o seguinte, né? O que que dizia lá? Essa aqui é o quê? Está lá hoje no artigo 1º, ok? Da circular de 2017. Essas são as duas competências. Vamos encontrar aqui a competência alternativa, né? Tá certo? Vem aqui comigo. Valor máximo do volume de operações de compra e venda de títulos públicos pelo sistema bancário brasileiro. Quem vai definir esse valor máximo do volume é o próprio Banco Central, né? Banco Central do Brasil, a diretoria lá de Open Market, juntamente com o presidente, né? De acordo com a política traçada aí pelo Conselho Monetário Nacional. A quantidade de papel moeda e moeda metálica em circulação dentro dos limites de autorização do Conselho Monetário Nacional também é uma atribuição de alguma diretoria específica do Banco Central do Brasil. Valor máximo de todas as formas de crédito no Brasil. Então, a política de crédito, né? A política de crédito vai ser definida por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional, né? E, claro, quem vai fazer cumprir esse cara aqui é o Banco Central do Brasil. Então, é uma ação aí conjunta dos dois. Valor máximo do fluxo de entrada no país de capitais estrangeiros vindo do exterior. Também é uma política aqui de governo esse item, né? E letra E, taxa de juros de referência para as operações de um dia. Ó, um dia, a taxa média dos títulos públicos, né? Aqui, para completar, faltou federal, né? Então, essa taxa de juros de referência é chamada do quê? Taxa Selic, né? Ou seja, uma questão aí com um certo nível de complexidade, mas, com certeza, alunos aqui do LA Concursos conseguem acertar essa questão aqui, porque nós estudamos aqui com profundidade, né? Com profundidade. Bacana. Então, a alternativa correta é a letra E. Parágrafo 3º. Tá? Parágrafo 3º. Vem comigo. O período de vigência da meta da taxa Selic terá início no dia útil seguinte da reunião do Copom. Olha só. O período de vigência da meta para a taxa Selic terá início no dia útil seguinte de cada reunião do Copom. Bacana, então vamos lá. Então, Copom, nós vamos ver adiante que este comitê ele vai se reunir 8 vezes por ano. Então, anotem isso, fixa esse número. Quantas vezes o Copom vai se reunir ordinariamente? 8 vezes. A gente vai adiantar esse assunto, ok. Em cada reunião ordinária, ela é sistematizada da seguinte forma. A primeira sessão, o primeiro dia.
E a segunda reunião, claro, o segundo dia. Então, são 2 dias de reuniões. O primeiro dia vai ser tipo uma análise de cada diretoria e departamento, o dia todo de reuniões, tá? Um diagnóstico e seus prognósticos de acordo com como é que encontra a saúde financeira e econômica do país. Essa primeira reunião, primeira sessão, no primeiro dia. Na segunda reunião, a segunda sessão no segundo dia, essa reunião ela vai definir o quê? A taxa Selic. Aqui nós vamos ver o seguinte, preste atenção. No segundo dia define-se o que é a taxa Selic. Você já viu que a taxa Selic ela vai ter uma remuneração diária, tá? Diária. Então, se você coloca lá, se você compra um título federal lá, qualquer título federal custodiado, guardado na Selic, no sistema Selic, né? Você vai ter remuneração diária, mesmo que seja lá uns centavinhos, né? Um micro centavinhos, mas você vai ter uma remuneração diária. Então, olha só o que ele faz. Ele vai definir a nova taxa. Aqui nós veremos o seguinte, que as decisões do segundo dia, as decisões serão anunciadas a partir das 18 horas. Professor, por que as decisões são anunciadas a partir das 18 horas? Porque já fechou o mercado aberto de compra e venda de títulos, né? Ele já fechou. Então, ele vai anunciar às 18 horas do segundo dia o valor da taxa, a nova taxa Selic, que é de remuneração diária. E aí o seguinte, ó, ele vai passar a valer a nova taxa no próximo dia útil, assim, não privilegiando ninguém, né? Você já pensou? A reunião no segundo dia, tá? A reunião no segundo dia, ele chega lá e o conselho decide, tá? Que a taxa Selic, ela será majorada em mais de 15 pontos. Estou colocando exemplo, né? Estou colocando exemplo aí para vocês entenderem. Só que essa taxa, se fosse anunciada durante o mercado, podia influenciar nas transações. Seria uma informação privilegiada que iria o quê? Desequilibrar as relações aí do comércio. Então, ele toma a decisão, ele vai anunciar a decisão depois das 18 horas e o valor da nova taxa passa a valer quando? Terá início no dia útil seguinte a cada reunião do Copom. Isso aqui só para quem está por dentro do assunto, né? A taxa Selic, conceito. Vamos só para fechar esse negócio de taxa Selic aqui, que é muito importante. A gente, com certeza, todos aqui já assistiram o Jornal Nacional, ligaram o aparelho de televisão, falou o William Bonner lá, anunciando a nova taxa de juros, aí vem economia daqui, economia dali, economista, comentarista, explicando um pouco da taxa de juros, né? A taxa Selic é uma taxa de juros que remunera os títulos públicos federais, sendo considerada a taxa básica de juros da economia, pois a partir dela é que as demais taxas de juros são definidas, né? Então é muito importante a taxa de referência, a taxa Selic, tá? Ela controla muito isso aí, né? Só para vocês terem uma ideia do reflexo da taxa Selic na política monetária e na condução aí da economia do país. Aumento da taxa Selic, vamos colocar aqui, por exemplo, uma taxa Selic a 15% ao ano, tá? Tá aqui. Outra taxa Selic, ó, a 6% ao ano. Tá? Vamos arrumar esse cara aqui para ficar aí certinho, tá? Ó, 6% ao ano. Prof, o que acontece? Aumento da taxa Selic de 15%. Eu, professor Luiz, estou com R$1 milhão guardadinho, paradinho, tá lá. R$1 milhão. Você sabe que dinheiro não pode ficar parado. Dinheiro tem que circular, dinheiro tem que andar. É a regra do capitalismo. Estou com R$1 milhãozinho lá. R$1 milhãozão, né? R$1 milhão. Aí é o seguinte, puta, cupom lá, taxa de Selic 15% ao ano. Eu faço minhas continhas de padeiro, pô, 1 milhão, 15% é 150 mil a mais por ano que eu ganho a custo zero. Sem risco nenhum, está lá, é custodiado, é lastreado pelo Tesouro Nacional, no risco praticamente zero, não é zero, mas assim, mínimo risco, né, que o Brasil pode quebrar, mas é mais difícil.
Então eu prefiro pegar o meu milhãozinho, né, aplicar no Selic. Ou seja, sai o dinheiro de circulação do mercado e fica lá na Selic. Ou seja, vai ter uma redução dos meios de pagamento. Isso vai impactar numa política restritiva e contracionista, né? Nós já tivemos aqui taxas Selic na época, início do Plano Real, com Fernando Henrique Cardoso, com Lula. Claro que ao longo desses anos ela vem uma tendência de diminuição, né? Certo? Até chegar aí o que é praticado no mundo, de 3%, 4% ao ano, que os valores aí de países desenvolvidos. Qual que era a ideia do aumento da taxa Selic? A ideia era o seguinte, retirar o dinheiro do mercado. Professor, quem que paga esse juro aqui? O próprio governo, o título é dele, né? Então ele é uma conta bilionária essa aqui. Ao contrário, professor, taxa de juros 6% ao ano, né? Porra, 1 milhão, 6% ao ano, 60 mil, pô, dá menos aí de 6 mil reais aí de remuneração por mês. Não vou aplicar em títulos federais, eu vou o quê? Investir. Né? Eu vou investir, vou fazer uma reforma, vou adquirir bens de consumo, fazer novos negócios, ou seja, o dinheiro vai circular, vai ter mais dinheiro em circulação. Então você vai aumentar os meios de pagamentos, política expansionista, né? Política restritiva e contracionista, você reduz a quantidade de dinheiro. E você já sabe que o aumento da taxa Selic, você vai reduzir a quantidade de dinheiro em circulação. Já a diminuição da taxa Selic, você vai o quê? Aumentar os meios aí de circulação, tá? Então, pronto. Eu estou falando isso porque a taxa Selic ela é muito importante, né? A taxa Selic, né? Professor, ok, taxa Selic, passou a régua, passei a régua. Outro instrumento importante é o seguinte, o relatório de inflação, né? Ao final de cada trimestre civil, março, junho, setembro e dezembro, o Copom publica em português e em inglês o documento Relatório de Inflação, que analisa detalhadamente a conjuntura econômica e financeira do país, bem como apresenta suas projeções para a taxa de inflação, ou seja, é um documento, uma responsabilidade também do Copom, tá certo? Gente, relatório de inflação. Estou dizendo que esse cara aqui vai definir a meta de inflação? Não. A meta de inflação é definida por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional. Está aqui, ó. Por exemplo, estou aqui com a resolução do Conselho Monetário Nacional 4582 de 2017. E aqui ele definiu, ó, 2019, né, a meta de inflação, ó 4,25%, né, com variação de mais ou menos, né, 1,5 ponto. Então aqui fica 5,75% ao ano. E aqui vai ficar 2,75% ao ano, né? Em 2020, tá certo? Tá aqui, ó, meta de inflação 4%, né? Ó, 4%, né? Olha que coisa legal, mais ou menos 1% aqui vai para 5,5% e a menos 1,5 ponto vai ficar aqui, ó, 2,5%. Tá? Vou colocar aqui uma tela branca para ficar mais fácil, né? Então, olha aí para vocês, né? Então, já, o que aconteceu? Ó, antecipadamente aí, 2, 3 anos aí, antes de chegar 2019, nós já temos a meta de inflação definida. Olha aí, ó. Então, 2019, a meta de inflação aqui, ó, o centro da inflação para 2019, 4,25%. O centro da inflação para 2020, 4%. Variando aqui 1,5 ponto para ambos os lados, né? E aí, professor, cara, se eu fosse fazer a prova de vocês, né? Vocês podem ter certeza que eu cobraria isso. Eu queria saber se você sabe qual que é a meta de inflação já definida pelo país para o exercício de 2019 e o exercício de 2020. Professor, e os anos anteriores? Aí, não lembro direito aqui, mas salvo engano, desde 2005, 2006, que a meta de inflação tem sido fixada em 4,5%, o centro da meta, né? Variando, né? 2 pontos, né? Percentuais. Então, aqui, 2,5% no mínimo e no máximo
6,5%, né? E se você pegar o histórico da inflação do país, você perceberá o seguinte: em poucos anos, tá certo? O país conseguiu aí, o país não, ou dizer assim, a autoridade monetária, no caso o Banco Central, conseguiu ajustar as metas previamente estabelecidas, né? Então isso aí já é uma informação, né? Tá certo? Bacana, entenderam? Certo? Então tá aí para vocês, assunto super atualizado, tá? Assunto top de linha para vocês aí, tá? Temos aqui, ó, tá? Vem comigo aqui. Vamos lá, só para você encerrar. Quem define a meta de inflação é o comitê, é o Conselho Monetário Nacional. Quem divulga a carta aberta caso a meta não seja atingida é o Banco Central, faz essa comunicação aí para todos os investidores e sociedade do Brasil. E o Copom vai definir a taxa básica de Selic, a taxa interbancária, que também é utilizada como referência entre os bancos, que é um dos grandes instrumentos aí da política monetária para o controle da inflação no país. Então, o fundo de tudo isso é o controle da inflação no país. Eu digo isso para vocês porque muitos de vocês que estão assistindo não passou um período hiperinflacionário. Eu passei por isso, né? Eu passei por isso, tudo bem que eu era criancinha, né? Eu passei por isso, né? Eu lembro muito bem de como é que funcionava. Então isso é um dragão, cara, é um monstro esse tal de inflação. E pode ter certeza, a inflação ela vai impactar naqueles que têm aí menos condições de se proteger. Quem? A classe mais desfavorecida no país. É essa classe que mais sofre com a inflação, com certeza, né? Vem comigo, fazer alguns exercícios. Bampará, 2014, cargo de escriturário. Qual órgão responsável pela definição da taxa Selic e o seu ocasional viés, né? Qual é o órgão responsável por isso, né? Então, o órgão responsável, tá? O órgão responsável pela definição é a letra B, é o Copom, né? O Copom é o órgão responsável pela definição da taxa Selic e seu ocasional viés, né? E aí, professor, aproveitando a questão, eu tenho que explicar para vocês uma coisa muito importante aqui sobre isso, né? O seu ocasional viés, né? O que eu estou falando para vocês, né? A partir do dia 19/12/2017, né, o Copom teve o seu regulamento mudado, alterado. Uma das principais mudanças do seu regulamento diz respeito à sua competência. Diz respeito à sua competência. Antes, dia 19/12/2017, a competência do Copom era a definição da taxa Selic e o seu eventual viés. E o seu eventual viés. Então, essa questão, nos dias de hoje, ela teria que ser refeita, né? Por quê? Porque não tem mais, teria que ser dois pontos aqui, taxa Selic. Porque hoje, no ordenamento jurídico existente, não tem mais essa questão do seu eventual viés, né? Professor, o que vem a ser o seu eventual viés? O Copom, ele se reúne ordinariamente 8 vezes por ano. E em cada reunião, ele valida, ele define a taxa Selic para o exercício entre uma reunião e outra reunião. O seu eventual viés significa dizer o seguinte: teve a reunião dessa semana do Copom, definiu a taxa Selic. Semana que vem, teve aí um problemaço no país aí que mudou todas as regras econômicas conjunturais aí do país. E aí, professor? Aí é o seguinte, aí era autorizado o presidente do Banco Central, entre uma reunião e outra reunião do Copom, reajustar, redefinir o valor da taxa Selic de acordo com o seu eventual viés. Então, ele tinha essa autoridade. A partir dessa data, o regulamento retirou essa competência do presidente do Banco Central e eliminou o seu ocasional viés. Então, aproveitei essa questão aqui para explicar um ponto importante da alteração do novo regimento interno do Comitê da Política Monetária. Bacana? Fechado aí? Então, essa alternativa,
tá certo? Mesmo sendo de 2014 ligada aos dias de hoje, a alternativa correta é a letra B, Copom, tá certo? Vamos para a próxima. Bampará, 2014, cargo de escriturário. Compete a ele fixar as metas de inflação e os respectivos intervalos de tolerância de acordo com a estratégia governamental. Ou seja, o que o examinador querendo saber de vocês? Se você sabe qual que é o órgão responsável pela meta de inflação. Lembrando que o regime de metas de inflação foi instituído em 1999, muito importante isso, né? Então, a partir de 99, nós passamos a trabalhar o que? Metas de inflação. Demoramos um tempão aí para conseguir ajustar aí, tá certo? Para fazer cumprir essa meta de inflação. Muito importante, isso dá estabilidade para a economia. O ministro que implementou isso, o presidente do Banco Central que implementou essa política de metas de inflação foi Armínio Fraga, né? Ele fez esse bem para o país, né? Das metas de inflação. Então, quem define as metas de inflação deve ser quem? Deve ser o órgão normatizador máximo, ou seja, o Conselho Monetário Nacional é o órgão que faz a definição das metas de inflação. Então, gabarito, letra A. Vamos lá, né? Limpando um pouquinho aqui. Vem cá. Pronto. Nós terminamos aí o capítulo 1º. É claro que o professor Luiz, eu fiz uma ampliação na explanação do Copom, não me limitando apenas à leitura dos artiguinhos aí, dos incisos aí, dos parágrafos do Copom, tá? Eu fiz ampliei para quê? Para que você tenha aí a formação de um juízo de valor para interpretar a questão. Agora, como que funciona esse Copom? Vem comigo, capítulo 2, estrutura e funcionamento do Copom. São membros do Copom o presidente e os diretores do Banco Central do Brasil. Professor, você já falou isso, eu estou só reforçando. Sim, o Copom é um órgão no âmbito, ou seja, dentro do Banco Central. Se é dentro do Banco Central, esse órgão tem que ser dirigido, esse comitê, por quem? Pelo seu presidente e os diretores do Banco Central, ou seja, somente membros do Banco Central. Bacana. 2, 3. O Copom reúne-se ordinariamente 8 vezes por ano. Questão de concurso. Eu já disse para vocês, examinador adora 3 coisas. Primeiro, novidade. Essa carta circular que eu estou explicando é nova. De 17 de dezembro de 2017. Lembrando para vocês, o regulamento do Copom não muda qualquer dia, cara. Não muda. Vai demorar muito tempo para mudar esse regulamento novamente, pode ter certeza disso. Então, gosta de novidade, gosta de exceção e gosta de quê? Principalmente de números. Então, o Copom reúne-se ordinariamente, ou seja, regularmente, previamente estabelecido, 8 vezes por ano. Ok? 8, tem que gravar esse número. E, extraordinariamente, ou seja, a qualquer momento, por convocação do seu presidente, presentes, no mínimo, o presidente e o seu substituto, e a metade do número de diretores podem fazer essa convocação extraordinária. Então, ordinariamente, 8 vezes, e extraordinariamente, a qualquer momento, dada esse quórum privilegiado aí de convocação da reunião extraordinária do Copom, né? Bacana, fechou, né? Parágrafo 1º, vem comigo aqui. Agora a gente vai detalhar como que ocorre, como que vai se dar esse dia aí, essa reunião do comitê muito importante. Então, a reunião do comitê nós teremos 2 dias, né? As reuniões ordinárias, aquelas 8 vezes por ano, serão realizadas em 2 sessões. Primeira sessão, primeiro dia, é reservada a apresentações técnicas de conjuntura econômica. Então, a primeira sessão, eu vou adiantar um pouquinho o assunto para vocês entenderem, depois eu volto para fixar o conteúdo. A primeira sessão é muito simples. Todos os diretores e todos os chefes vão lá, de acordo com a sua pasta, a sua área, vai apresentar um breve diagnóstico da situação econômica, monetária, fiscal do país, e o seu prognóstico.
pronto, é o primeiro dia, né? Ou seja, os insumos para a tomada de decisão de acordo com cada área. E no segundo dia, é o dia do X. É destinada à decisão da meta da taxa Selic. Tá? Então, os diretores e o presidente do Banco Central, eles vão fazer a votação do novo valor proposto da taxa Selic, e esse voto ele é oral. Primeiro dia, reunião técnica. Segundo, definição da taxa Selic. O examinador quer saber isso de você. Tá? Vem comigo aqui. Parágrafo 2º. Além dos membros do Copom, parou. Quais são os membros do Copom? O presidente e os diretores do Banco Central. Além desses caras, participam da primeira sessão das reuniões ordinárias os chefes das seguintes unidades responsáveis pelas apresentações técnicas. Ou seja, olha só, primeiro dia é o diagnóstico e prognóstico de cada área. Então, na primeira sessão, esses chefes de departamento, aqui, esses 6 chefes de departamento, irão participar dessas discussões. Primeiro, Departamento de Assuntos Internacionais, Departamento Econômico, Departamento de Estudos e Pesquisa, Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos, Departamento de Operações do Mercado Aberto e o Departamento das Reservas Internacionais. Os chefes de departamento vão participar do primeiro dia da sessão. Pronto, vamos lá. Além dos chefes das unidades e os substitutos das reuniões do Copom, serão indicados pelos diretores das respectivas áreas e terão as mesmas responsabilidades. Nas ausências dos chefes, ou seja, eu, chefe, estou de férias. Pensa comigo, cara, são 8 reuniões por ano. Com certeza, tá? Com certeza vai coincidir aí, um chefe de departamento vai estar de férias, não vai poder participar, e aí, a área dele vai ficar sem ouvidos? Não. Sem voz? Não. Então, o que vai acontecer? Então, o parágrafo 3º, ele traz uma solução para essa situação. Na ausência do chefe das unidades, olha só, os substitutos nas reuniões do Copom serão indicados pelos diretores das respectivas áreas e terão as mesmas responsabilidades. Então, o diretor da área, tem um chefe de departamento que está abaixo do diretor, ele falou, fulano de tal não vai poder, então ele já vai nomear um substituto para que ele represente a sua área. A primeira sessão das reuniões ordinárias poderá contar ainda com a presença de outros servidores do Banco Central do Brasil e de seu assessor de imprensa, quando autorizados pelo presidente. Ou seja, todas as pessoas que eu falei aqui já têm assento assegurado no Copom, tá? Nas reuniões ordinárias do Copom. Ordinárias, não extraordinárias. Extraordinárias tem outra regra. O que diz aqui? O presidente pode aí autorizar outros servidores do Banco Central ou assessor de imprensa para participar dessa sessão. Normalmente, o assessor de imprensa participa porque ele vai ter que fazer a divulgação na mídia aí dos resultados, né? Na segunda sessão, primeira sessão, você já sabe, primeiro dia, ele vai discutir lá a conjuntura econômica do país e seus diagnósticos e prognósticos. Ponto, bingo. Na segunda sessão, é aquele dia que vai definir o valorzinho, qual que é o número da taxa Selic, né? Olha a importância. Das reuniões ordinárias, além dos membros do Copom, participa, sem direito a voto, o chefe do DEPEP, Departamento de Estudos e Pesquisa, incumbindo-lhe na ocasião de realizar a apresentação técnica. Ou seja, esse chefe de departamento do DEPEP, ele vai fazer o quê? Uma apresentação técnica da taxa Selic. Tá? Olha aí, o cara é responsa, né, meu? Parágrafo 6º. O parágrafo 6º nós vamos tratar do quê? Das reuniões extraordinárias. Ordinárias, 8 vezes, segue esse rito, tá? Extraordinária, a qualquer momento. A participação nas reuniões extraordinárias é restrita aos membros do Copom. Quais são os membros do Copom? Presidente e diretores. Podendo delas participar outros servidores do Banco Central do Brasil, quando autorizados por ele, pelo presidente. Tá? Esse cara que vai decidir, esse cara que manda. Ok? Bacana, vamos continuar. Pronto. Então, terminamos o capítulo 2º. E o capítulo 3º, professor, vai definir quais são as atribuições dos participantes do Copom, da reunião do comitê. Cabe aos membros do Copom o exercício das seguintes atribuições. Presidente e diretores, ou seja, são atribuições comuns.
A. Avaliar informações, apresentações e documentos expostos com subsídios para a deliberação do colegiado. B. Definir por meio de voto a meta para a taxa Selic, observado o disposto no parágrafo 2º. Então, definir por meio de voto, né? Então, tanto quem vota os parâmetros da taxa Selic, o presidente e os diretores. Somente o presidente autorizar a participação de outros servidores do Banco Central do Brasil na primeira sessão das reuniões ordinárias ou nas reuniões extraordinárias. Então, para outras pessoas participarem, somente o presidente do Banco Central do Brasil. Detalhe, né? Só pode participar, como é um órgão interno do banco, somente servidores do Banco Central do Brasil. Presidir as reuniões e, no final, encaminhar a votação. Ok. Pronto, né? Agora, o legislador fez questão de colocar atribuições específicas, por exemplo, ao diretor da política monetária, né? Então, qual que é a atribuição do diretor da política monetária? Coordenar a organização das reuniões, divulgar por meio de comunicado as decisões tomadas pelo comitê. Então, quem que divulga as decisões tomadas pelo comitê? O diretor da política monetária. E, finalmente, o diretor de política econômica. Ele vai coordenar a elaboração do relatório de inflação e as atas do Copom. Então, essas são as atribuições dos membros que participam ordinariamente aí do Copom, né? Parágrafo 1º, vem comigo. O chefe das unidades referidas no artigo 2º, artigo 3º, parágrafo 2º do artigo 3º, deverão levar ao conhecimento do Copom os fatos mais relevantes relacionados ao diagnóstico e prognóstico dos seguintes assuntos. Olha só, o que esse cara está falando? Lembra na primeira sessão? O que diz na primeira sessão? Na primeira sessão, tá? Na primeira sessão, onde você vai discutir a situação econômica do país, e lá nós temos o quê? 6 chefes de departamento. Então, esse chefe de departamento deverá levar ao comitê um diagnóstico das suas pastas e um prognóstico, ou seja, uma solução diante dos problemas, né? Aqui tem, ó, chefe da DERIM, Conjuntura Econômica Internacional, chefe da DPEP, Conjuntura Econômica Doméstica e expectativas de analistas para variáveis macroeconômicas. 3, chefe do DPEP, avaliação prospectiva da inflação, chefe do DEBAN, condições de liquidez e do funcionamento do sistema bancário, chefe do DEMAP, mercado monetário e operações de mercado aberto. E, finalmente, do DEPIN, mercados financeiros internacionais e de câmbio. Ou seja, cada um vai levar lá a sua cartilhinha para apresentar na primeira sessão, né? Segundo, o Copom deliberar por maioria simples de votos. Simples, né? Então, maioria simples dos presentes, né? A serem proferidos, questão de prova, oralmente, né? Então, voto sim ou não, né? Cabendo ao presidente o voto de qualidade, ou seja, o voto aí no caso de empate, né? Parágrafo 3º, compete ao Copom avaliar o cenário macroeconômico e os principais riscos a ele associados, com base nos quais são tomadas decisões de política monetária. Tranquilo. As atas das reuniões conterão as informações indicadas no parágrafo 3º deste artigo, além do registro nominal dos votos proferidos pelos membros do Copom. E, finalmente, o parágrafo 5º vai definir aí a data da publicação da ata, né? As atas das reuniões do Copom serão divulgadas no prazo de até 6 dias úteis após a data de sua realização. E aí, professor, eu disse para vocês que examinador adora número, né? E aí, esse assunto é cobrado frequentemente em concurso público. Vem comigo, vamos fazer aqui, né? Banco do Brasil, CESP 2010. As atas das reuniões do Copom são divulgadas 15 dias úteis após a sua realização. E aí, professor, está errado, né? De acordo com o regulamento do Copom, as atas de reunião são publicadas em até 6 dias úteis após a realização do encerramento aí das sessões das reuniões do Copom. Então, gabarito errado. Aluno do LAC não erra uma questão dessa. Vamos continuar.
Artigo 5º. Os comunicados das decisões do Copom serão divulgados na data da segunda sessão da reunião ordinária a partir das 18 horas, imediatamente após o seu término. 18 horas. Então, você tem o primeiro dia, você vai discutir lá uma análise conjuntural da economia brasileira, muito importante, ponto final. O segundo dia é destinado para a definição da taxa Selic. O que diz aqui o legislador? Ele disse o seguinte, que as decisões serão divulgadas somente após as 18 horas. Por quê, professor? Porque após as 18 horas não existe mais transações bancárias financeiras aí no mercado. O mercado já fechou para balanço, acabou, né? Ou seja, você divulga a nova taxa a partir das 18 horas, ou seja, não vai influenciar no movimento desse dia. E nós já vimos aqui em momentos anteriores que valor da nova taxa passa a vigorar no dia útil seguinte à reunião, né? Ou seja, todo mundo já vai saber como que vai ser a taxa para o próximo dia. Então, muito importante esse dispositivo. Isso aqui visa dar segurança, estabilidade e coibir aqueles caras lá, né? Tá certo? Aqueles caras lá de, como é que eu digo assim, de informação privilegiada, né? Eu nunca participei nisso aqui, mas eu acho o seguinte, né, cara, que nessa reunião aí deve ser proibido, né, o tal do celular, né? Você já pensou? O cara tá lá na reunião do Copom, né? Tipo assim, meio-dia decidiram lá que a taxa vai subir 20 pontos. O cara vai lá e manda um zap pro outro. Pronto, não é. Primeiro que ele está cometendo uma falta grave de ética e contrariando o Estatuto do Servidor, né? Ele vai ser punido por isso. E é um crime, né? Então ele já coloca aí 18 horas, né? Vamos embora. Primeiro, o comunicado que se trata este artigo identificará o voto de cada membro do Copom. Então não tem aí nada escondido, né? No caso de reunião extraordinária, o horário de divulgação do comunicado será determinado pelo diretor de política monetária. Ok, uma exceção, né? Então não vai ser 18 horas, né? Pode ser até 18 horas, mas quem vai decidir isso é o diretor de política monetária. Sexto, o calendário anual das reuniões ordinárias será divulgado mediante comunicado do diretor de política monetária até o final do mês de junho do ano anterior, admitindo-se ajustes até o último dia do ano de sua divulgação. Então, existe um calendário de reuniões ordinárias. Quantas vezes que ele se reúne? 8 vezes por ano. Fechou? Vem comigo aqui, vamos embora, né? Vem cá, né? Banco do Brasil, FCC 2013, cargo de escriturário. O Comitê de Política Monetária, Copom, constituído pelo Banco Central do Brasil em 1996, é composto por membros daquela instituição e toma decisões. Tá? Professor, e toma decisões. Quais são aí as decisões que são tomadas? Da taxa Selic. Tá? Ele vai divulgar e também vai analisar o relatório de inflação. Ponto, né? Vem comigo. Toma decisões sobre a taxa de juros de longo prazo? Não. Quem toma decisão sobre a TJLP é o Banco Central, não o Copom. Então, está errado a letra A. B, a respeito dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais? Não. Quem toma a decisão do depósito compulsório é a diretoria da área lá, né? De acordo com a maioria dos participantes das reuniões periódicas de 2 dias, está errado. É de acordo com a maioria simples dos participantes, né? Dos participantes periódicas do segundo dia. Então, está errada a letra C. D, serem ratificadas pelo ministro da Fazenda. Então, não há necessidade de ratificação, ou seja, de confirmação de uma outra pessoa. Ele tem autonomia para isso. Toma decisões conforme os votos da diretoria colegiada. Exatamente. Tá? Então, é letra E. Quem vota toma decisões de acordo com a diretoria, sendo o presidente o seu voto aí de qualidade, né? Então, gabarito, letra E, uma questão aí que o aluno não estudou na fonte, tem sérias dificuldades de refazer. Então, gabarito, letra E. Vamos lá. Banco do Brasil, Sesgran Rio, 2015, cargo de escriturário. O Banco Central do Brasil é um órgão do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Ele determina,
periodicamente a taxa de juros de referência para as operações de um dia dos títulos públicos via atuação de seu, ok, né? Então, está perguntando o seguinte, né? Lá no Banco Central do Brasil, periodicamente, ou seja, regularmente, ele toma taxa de juros de referência de um dia. Essa taxa de juros aqui, nós estamos referindo de quem? A taxa Selic, né? Referência, para um dia, né? A média de um dia. Que títulos são esses? Normalmente, títulos do Tesouro Nacional, disse normalmente, tá? Então, quem que toma essa decisão? É o Comitê de Política Monetária, gabarito letra B de bola, né? Gabarito letra B de bola. Puxa, professor, estou sabendo tudo sobre o Copom, com certeza, né? Bacana? Vamos continuar. Banestes e Decam 2012, escriturário. Marque a afirmativa incorreta. Vem comigo. No Brasil, a meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional. E aí, professor? Sim. Então, a meta de inflação ela é definida por quem? Pelo Conselho Monetário de Inflação. O Brasil adota o regime de metas de inflação desde 1999. 1999. Então, a letra A está absolutamente correta. B. A determinação da meta Selic e seu eventual viés é de responsabilidade do Copom. Corretíssimo, né? Só lembrando para vocês que a partir do dia 19/12/2017, no seu novo regimento interno, o Copom aí não mais tem autonomia de seu eventual viés, tá? Não tem mais aí autonomia dessa atribuição. Mas como a questão de 2012, ela não se validou, está correta, né? C. O regime de câmbio vigente no Brasil é o câmbio fixo, está errado, né? O nosso regime de câmbio é um câmbio flutuante, né? Então, o regime cambial do Brasil é flutuante, né? Fixo era determinado pela política, pela autoridade monetária cambial, né? O flutuante ele vai flutuar o quê? De acordo com as regras de mercado, dentro de um determinado limite estabelecido pela autoridade cambial, né? Então é flutuante. E esse valor é fixado de acordo com o quê? Com as regras de demanda e oferta de moeda estrangeira. Então aqui o gabarito, então essa aqui está o quê? Errada. Vamos ler as outras, né? O Banco Central é responsável pela execução da política monetária, absolutamente correta. Quais são os principais instrumentos da política monetária? Descontos, depósitos compulsórios, redescontos, open market, taxa Selic, né? E taxa Selic são os principais instrumentos da política monetária. Analisar o relatório de inflação é uma das atribuições do Copom. Absolutamente, o relatório de inflação é de atribuição do Copom. Logo, gabarito absolutamente correto. Boa questão aqui é a letra C. Uma questão como essa aqui, a gente consegue aí fixar outros conceitos, trabalhar concurso e assim, né? Então, gabarito letra C. Banestes e Decam 2012, cargo de escriturário. Em relação à política monetária, todas as afirmativas estão corretas, exceto letra A. No sistema de metas de inflação, implementado no Brasil em 99, o Conselho Monetário Nacional estabelece a meta de inflação com intervalo e tolerância de mais ou menos 2 pontos percentuais. E aí, professor, correto essa questão, né? Vamos lá, tenho que analisar para vocês, né? Opa, aqui não é xzinho, aqui é um Vzinho, né? Aqui é um Vzinho, né? Então vamos lá. Então, o sistema de metas foi implementado a partir de 99, correto? Tá? E esse regime de metas, você tem a meta central, tá? Você tem a meta central, no caso aqui, você tem a meta central, né? E depois você tem aqui a variação dela, né? Realmente, nós tivemos aí, praticamente a partir de 2005 até 2017, né? A meta central era de 4,5%, podendo variar mais ou menos 2 pontos, né? Podendo chegar a 6,5% e a 2,5% aqui, né? Questão de 2012, corretíssima questão. Só para título
de curiosidade, o Conselho Monetário Nacional já definiu a meta padrão de 2019, tá, que ficou 4,25%, e de 2020, tá, já definiu a 4%, né, com variação de 1,5 ponto, não 2 pontos. Tá? Então, você tem que estar super atualizado. Tem que estar atualizado. Ok? B. O Copom é responsável pela definição da meta Selic e seu eventual FIES. Correto, né? Só lembrando para vocês que a partir do dia 19/12/2017, no seu novo regulamento do regimento interno do Copom, não existe mais a figura desse eventual viés, né? Não existe mais isso, é só a definição da meta Selic. Então, ponto aqui. Mas questão 2012, bacana, né? C. Divulgar o relatório de inflação trimestralmente é uma das atribuições do Copom. Exatamente, ela tem essa atribuição. D. O Banco Central define as diretrizes e normas da política monetária, cuja execução fica a cargo do Conselho Monetário. Está errado. O que o cara fez aqui? Ele trocou aqui no lugar de Bacen, tem que ser Conselho Monetário Nacional. E lugar de Conselho Monetário Nacional deveria ser Bacen. Já encontramos a alternativa errada. E o Conselho Monetário Nacional é responsável pela definição da meta de inflação. Correto. O Banco Central é responsável pela definição da meta Selic. Aí tudo bem, através de um órgão interno chamado de Copom. Então nós podemos considerar que essa questão também está aí correta. Ou seja, gabarito correto, letra D de dado. Uma questão aqui muito importante, uma questão que a gente trabalha muitos assuntos e ajuda a consolidar os conceitos aí de conhecimentos bancários, ok? Vamos lá, né? Bom, meus amigos, chegamos aí ao fim dessa grande aula, né? Não foi uma aula superficial, foi uma aula bastante detalhada, foi uma aula que a gente abordou vários assuntos do Conselho do Comitê de Política Monetária. Gente, questão quase certa na sua prova, cara. E assunto fácil, assunto gostoso, tá? Vem comigo aqui. Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Nunca troque o que você mais quer na vida por o que você mais quer no momento, pois os momentos passam e a vida continua, né? Cara, muito válido isso, né, cara? Então, cara, você tem que ter sempre um foco maior na sua vida, cara. Você tem que saber o que você quer na sua vida, né? É claro, nessa caminhada você vai ter que se abdicar de muitas coisas, né? E as coisas que vocês estão abdicando são coisas do momento. Ah, eu quero tal coisa, mas vai atrapalhar de estudar. Assim acontece, tem que fazer escolhas, né, gente? Nunca se esqueça disso. Gente, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá aqui.